Feliz sábado. Uma alegria estar com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus durante esse final de semana. Espero que sejam momentos bem especiais para a nossa vida. Ore por essas mensagens. Eu sempre falo que quando a gente vem à igreja, a gente tem que vir com a consciência de que mais importante é quem vai ouvir do que quem vai falar. Às vezes a gente sai de casa e pensa assim, quem será que vai pregar? Quando o Espírito Santo pensa, quem será que vai ouvir? Será que quem vai ouvir vai com desejo de ouvir a palavra de Deus, vai com desejo de permitir que Deus fale ao coração dele? Então peça para que esse final de semana o Espírito Santo fale ao seu coração e que você venha com vontade de ouvir a palavra de Deus. Eu estava brincando ali com o pastor Arco, dizendo a ele que estava indeciso do que apresentar para vocês hoje. E tenho orado para que Deus vá direcionando, vá guiando, mas senti no meu coração o desejo de apresentar uma mensagem para um grupo que geralmente, principalmente em escolas e universidades, eles não são tão bem atendidos como poderiam ser com as mensagens, que são os solteiros. E às vezes alguém já me disse assim, pastor, eu até gosto dos seus sermões. Uma jovem me disse, pastor, eu até gosto dos seus sermões. Mas o senhor só fala de casamento, o senhor só fala dos seus filhos, do casamento dos seus filhos. Pastor, o senhor não tem nada para quem está solteiro? Pastor, tem tanta gente na igreja que ou está solteiro, ou está namorando, ou está noivo, ou está divorciado, ou está viúvo. E vocês só falam de casamento, filho. Pastor, nos inclua aí. Então hoje eu vou incluí-lo. E eu sei que o que a palavra de Deus vai falar, algumas coisas que eu vou apresentar aqui, serão úteis para quem está casado também, mas eu queria focar nesse grupo. Então eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, e eu quero apresentar 3 mitos sobre ser solteiro e alguns conselhos. 3 mitos sobre ser solteiro e alguns conselhos. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Antes de lermos o texto bíblico, mais uma vez vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa, pela oportunidade de abrir a Tua palavra e nesse momento pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Santo Deus, nós não estamos aqui porque um homem vai falar. Nós estamos aqui porque decidimos que esse seria o melhor lugar, como nós cantamos, para ouvir a Tua voz. E se isso não acontecer, Santo Deus, não valeu a pena sair de casa. Então, por favor, por Tua bondade e misericórdia, fala ao nosso coração. Atende às nossas necessidades e nos ajuda a entender o que o Senhor tem para o nosso coração essa noite. Eu estava te pedindo desde cedo sobre o que falar hoje e eu espero que a maneira como o Senhor dirigiu o meu pensamento e a decisão seja útil para pelo menos uma pessoa que está aqui e que possamos de maneira clara ouvir a Tua voz e sentir a Tua presença. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 7. Diz assim, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aos solteiros e viúvos eu digo, lhes seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 3 mitos sobre ser solteiro. O primeiro mito é o mito que diz assim, você precisa de alguém para lhe completar. Isso não é verdade. Alguns dizem assim, você precisa de uma cara metade. Eu acho que é até engraçado você pensar alguém com a metade só da cara. Você precisa de uma cara metade. Vejam, você não é biblicamente incompleto até casar-se. Você não é biblicamente incompleto porque está solteiro. Você foi criado e você foi criado por Deus perfeito. Você não veio faltando uma parte, você foi criado perfeito. Algumas das pessoas mais completas da história, elas eram solteiras. Daniel, por exemplo, um dos momentos mais importantes da vida de José também, ele viveu como solteiro. João Batista, Paulo, nós acabamos de ler aqui uma carta dele, e o mais completo dos solteiros, quem era? Jesus Cristo.
Há um autor que eu admiro muito, um autor cristão que eu admiro muito, John Stott, um homem incrível, solteiro. Uma mulher que fez uma diferença grandiosa para mim na história da humanidade, em vários aspectos, Madre Teresa, solteira. Então, ser solteiro não torna alguém completo. Esse é um mito. Esses solteiros da Bíblia, a maioria deles, a gente deduz que ele era solteiro. Então, nós deduzimos que Daniel era solteiro. Nós deduzimos que João Batista era solteiro. O solteiro mais autodeclarado da Bíblia é Paulo. Ele diz assim, olha, eu sou solteiro e aprovo. Se você quiser seguir, vamos lá. Alguns estudiosos até dizem que ele já tinha, em algum momento, havia sido casado, mas nesse momento aqui ele disse assim, estou solteiro e estou bem. É isso que ele está dizendo aqui. E, infelizmente, amigos, eu já vi muitas pessoas ficarem doentes emocionalmente e em um casamento doentio, enfrentarem um casamento doentio por essa dependência gerada da ideia de que eu preciso de alguém que me complete. Eu não sou completo sem você. E eu já tive, ao longo de 21 anos de ministério, a oportunidade de conversar com muitos casais que estavam numa relação doentia por esse pensamento. Em algum momento aí eu conversava com a irmã, estava sendo agredida fisicamente, agredida emocionalmente, continuamente traída. E um pastor não pode dizer para uma pessoa, separa, vai embora. O pastor não pode fazer isso. Mas às vezes você diz, meu Deus, eu queria falar. Olha a vida que ela está vivendo. Mas eu fui conduzindo a história, a conversa, para tentar entender por que ela se mantinha naquela relação. E ela falava vez após vez, pastor, ele me completa. Pastor, eu não sou completa sem ele. E aí eu disse, irmã, me perdoa. A senhora não é completa com ele e a senhora não é completa sem ele, porque a senhora não é completa com a senhora mesma. Nunca você vai ser completo com outro enquanto você não for completo com você. Eu sou extremamente tímido e eu louvo a Deus porque aprendi isso rápido. Porque na juventude ali eu pensei, olha, eu acho que não vou encontrar ninguém não. Porque alguém vai ter que se jogar em cima de mim para eu poder ver. E a minha esposa Gleice, a história foi essa. Nós tínhamos uma amiga em comum e essa amiga praticamente empurrou a Gleice em cima de mim. E como eu era muito tímido, eu pensava, eu tenho que ser completo comigo, porque eu acho que eu não vou encontrar ninguém tão fácil. E Deus me deu essa graça de entender isso muito cedo. Eu posso um dia casar, mas não é para que alguém me complete. É para que alguém potencialize minha completude. Completude é uma palavra na língua portuguesa que significa a qualidade ou estado de alguém que é completo, ou de alguma coisa que é completo. Então, não case para ser completo. Se você casar, case para que alguém potencialize tua completude, porque Deus já te criou completo. Então, abandone a ideia que eu preciso de alguém para me completar e abrace a ideia de que quando eu casar, ou se eu casar, vai ser para encontrar alguém que potencialize minha completude. Há uma citação no livro Carta aos Jovens Namorados, de Ellen White, página 17, que ela diz assim, quando você for casar, você deve fazer as seguintes perguntas. Ajudar-me-á essa união na escalada para o céu? Aumentará o meu amor a Deus? Aumentará a minha esfera de utilidade nessa vida? Perceba bem as perguntas. As perguntas são, eu vou subir mais, eu vou crescer mais, eu vou aumentar mais. Então não é eu vou começar, você já é completo. O que um bom casamento pode fazer é potencializar a completude que você tem. Então, primeiro mito, não procure alguém para te completar. Entre num relacionamento completo. Segundo mito, é que a vida de solteiro gira em torno de buscar alguém para encontrar, para namorar ou para casar. Então, a vida de solteiro tem que girar em torno disso. E esse segundo mito é fruto do primeiro. Como eu sou incompleto, eu tenho que passar o meu período de solteiro só procurando alguém. E isso também é um mito. Então, eu não preciso passar o período de solteiro girando em torno de encontrar alguém. Aproveite os bons momentos de solteiro. Na minha juventude, na igreja que eu fazia parte, no interior de Pernambuco, nós éramos os 4 cavaleiros solteiros. Sandro, Jurandir, Luciano e eu. Onde tinha congresso jovem naquele estado, podia ter só 10 inscritos, agora tinha 14, porque nós 4 íamos. E a gente viajava de um lugar para o outro, a gente aproveitava.
E aqui está uma coisa. Eu vivi tão bem aquele período que eu não precisei trazer para a vida de casado. E tem muito casado que quer trazer coisa da vida de solteiro para a vida de casado e se atrapalha todo. Porque não viveu bem lá. Viveu tão em busca o tempo todo e está encontrando, toda hora está encontrando alguém, que não aproveitou o momento para viajar, para conhecer, para fazer amizade. Tem coisa, e vocês que estão casados precisam entender isso, tem coisa que você tem que deixar na vida de solteiro e não trazer mais para a vida de casado. Você devia ter aproveitado lá e não querer viver aqui. Então, você está solteiro, aproveite o período de solteiro. Viva, viaje, conheça pessoas, faça amizade. E não sinta falta quando casar, porque você viveu bem lá. Então, a vida do período de solteiro não precisa girar em torno de encontrar alguém. Há outras coisas que você pode aproveitar. Terceiro mito, que a vida de solteiro é uma vida solitária. Veja, pode ser, mas não precisa ser. Então, envolva-se. Envolva-se com as pessoas, sirva pessoas. Eu conheço alguns solteiros, gente, que parece que estão guardando todo o amor para a pessoa que um dia vai encontrar. São meio amargos, meio agressivos. Parece que está guardando todo o amor numa caixinha para um dia entregar para alguém. Não faça isso, abra essa caixa de amor e já comece a compartilhar agora. Viva de maneira que as pessoas sintam sua falta e sua relevância. Viva de maneira que as pessoas percebam que você tem amor para dar para elas, mesmo que ela não tenha um relacionamento afetivo com você. Então, espalhe amor, relacionamentos e amizades. Eu costumo dizer que o bom amante de um dia é o amante de todos os dias. Eu serei um bom amante de alguém um dia se eu aprender a amar as pessoas todos os dias. Então, você não precisa fazer com que tudo que você tem de amor esteja guardado para um dia. Espalhe hoje, compartilhe hoje. Sabe o que é que diz Romanos 14, 7? Abra sua Bíblia aí. Romanos 14, 7. Romanos 14, 7. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Está aqui. Não viva só para você. Como é que você pode viver para que outras pessoas já recebam teu amor? Como é que você pode viver para que outras pessoas já recebam teu carinho, já recebam tua atenção, já recebam tua amizade? E pessoas que não têm talvez nada que te oferecer, mas que podem receber o teu amor. Alguns conselhos. Primeiro conselho para você: não permita que a pressão da tua família, dos teus amigos ou de alguém que você conhece para que você case, tire a tua paz e tua alegria, ao ponto de fazer com que você faça uma má escolha. Ainda mais se você se sente chamado para permanecer solteiro. Você não tem que se casar se você se sentir chamado para ficar solteiro, e você não precisa viver pressionado pela pressão das pessoas, ao ponto de tomar uma má decisão. Então, não coma pressão. Diga: Santo Deus, eu vou, se essa é a tua vontade, me encontrar, mas eu não quero viver na pressão das pessoas. Segundo conselho: aproveite a oportunidade de escolher. Você não faz ideia de quanto casado queria trocar com você. Você não faz ideia de quanta gente casada queria ter a oportunidade de escolher de novo e não tem mais. Eu dou um curso para noivos, infelizmente pela minha correria não consegui, há muito tempo não dou esse curso para noivos, mas eu tenho um curso para noivos que eu dou, e a primeira aula, o título da primeira aula é Aproveite a oportunidade de terminar. Tem noivo que só vai nessa aula, não volta mais. Aproveite a oportunidade de terminar. Gente, isso é uma oportunidade que você não faz ideia do potencial que ela tem. Você não faz ideia do potencial que é você ter a oportunidade de escolher, você ter a oportunidade de terminar, você ter a oportunidade de tomar melhores decisões. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7. Vai lá de novo para 1 Coríntios 7. O capítulo dos solteiros. 1 Coríntios 7. Verso 28. 1 Coríntios 7, 28. Paulo diz assim, 1 Coríntios 7, 28. Se você casar, você não peca.
Se uma virgem casar, também não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne. E eu queria poupar você disso. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Aí ele diz assim, no verso 27, era o 27 que eu queria ler primeiro. Você está casado? Não se separe. Você está livre de mulher? Fica tranquilo, não procure casamento. Olha o que ele diz no verso 38. E assim, quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não casa, faz melhor. Então Paulo está dizendo assim, fica tranquilo, você tem oportunidade, você está livre. Aproveite a oportunidade. Carta aos jovens namorados, página 29, Ellen White diz: é melhor, muito melhor, romper com o noivado antes do casamento do que separar-se depois de casado. Sabe o que ela diz? Testemunhos, lá Adventista, página 43. Ela diz assim, presta bem atenção nisso aqui. Pessoa alguma pode com mais eficácia estragar a felicidade e utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pungente fardo do que seu marido. E ninguém pode fazer a 100ª parte para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem e para lhe paralisar as energias e arruinar-lhes a influência do que a esposa. É da hora do enlace matrimonial que muitos homens e mulheres datam o seu êxito ou fracasso nessa vida e suas esperanças de existência futura. Pastor, você está muito negativo. Não estou. Já vou te explicar por que não estou. Eu só estou tentando, talvez, te abrir os olhos e dizer, aproveite a oportunidade de escolher. Porque o plano bíblico é, depois que você escolher, siga firme. E Deus vai ajudar você nas dificuldades que você encontrar no casamento. Deus vai te ajudar a renovar. Deus vai te ajudar a recomeçar. Deus vai te ajudar a perdoar. Mas muito disso depende de uma boa escolha. Muito disso depende de você orar, parar e dizer, Santo Deus, me ajuda, eu quero escolher bem. Agora eu vou para o lado positivo, conselho positivo. Você quer percorrer o caminho do casamento, de encontrar alguém? Então ore e confie em Deus. Ore. Carta aos jovens namorados, 29, página 29, Ellen White diz: se você tem o hábito de orar 2 vezes por dia, quando você começar a pensar em casamento, faça 4 vezes. Então ore, peça a Deus. Quando eu estava no 3º ano da faculdade de teologia, eu estava colportando em Recife e estava orando, Santo Deus, guia alguém, me ajuda, Santo Deus, me dá sabedoria. Eu vou ser pastor, e pastor, ninguém deveria errar, mas pastor muito menos deveria errar no casamento. Destrói o ministério, Santo Deus me ajuda. Nessa madrugada, eu estava lendo o livro Patriarcas e Profetas, um capítulo que eu recomendo que você leia, O Casamento de Isaac. Leia esse capítulo, um capítulo extraordinário. E o capítulo diz que Isaac confiava tanto na relação do pai dele com Deus, de Abraão com Deus, que ele decidiu que não ia escolher uma esposa, que ele ia deixar o pai escolher. E o tempo passou, e quando Isaac tinha 40 anos, o pai disse assim, agora chegou a hora, vou escolher uma esposa para o meu filho. E aquele foi um dos casamentos mais bonitos da Bíblia. E eu olhei aquilo e disse, Senhor, eu não queria esperar tanto, vou ser pastor. Eu queria antes, mas eu quero que o Senhor escolha. Porque eu não tenho sabedoria para escolher, eu não vou saber. Santo Deus, por favor, me ajuda, por favor, guia, dirige. Nesse dia, eu trabalhei pela manhã e fui para o shopping em Recife almoçar. Quando eu estava subindo a escada rolante, eu dei de cara com um casal pastoral que eu amo muito, muito querido. Havia sido pastor na minha infância na cidade que eu cresci, pastor Jaci. Pastor Jaci me viu quando saí da escada rolante e disse assim, ele me chamava de Júnior. Ele disse, Júnior, eu estava querendo encontrar você. Eu mandei para o colégio uma menina que vai ser a sua esposa. Eu digo, Senhor, que rápido. E aí eu já fiquei ligado nessa menina, porque ele era um homem de Deus. Eu conhecia. E quando eu cheguei no colégio, comecei a orar. Nós nunca tínhamos falado um com o outro. E ela estava orando de lá e eu orando daqui. E ela dizendo, pedindo a mesma coisa, Santo Deus, guia alguém, guia alguém.
E um dia ela estava conversando com a amiga dela no trabalho, ela trabalhava em um setor do colégio, e ela disse assim para a amiga: eu acho que eu vou parar de orar. Deus não cuida dessas coisas, não. E a amiga disse assim: não pare, não. Deus vai guiar alguém. Aí ela saiu, aí a amiga dela disse brincando: a primeira pessoa que você encontrar na descida das escadas aí do prédio vai ser seu esposo. Gente, quando ela estava descendo, quem estava subindo? Eu. Nós nunca havíamos nos falado. Aí ela, quando me viu na escada, ela se assustou. Aí disse assim: Juninho. Aí eu disse: essa alma que reza. E aí começou. E eu estou há 20, entre namoro e noivado e casamento, 23 anos. Mas se você disser assim: pastor, me diz um segredo aí do relacionamento de vocês. Começou com oração, continuou com oração e permanece com oração. Eu nunca abri a minha boca, nunca, para fazer a seguinte oração: Senhor, que meu casamento não tenha problema. Gente, casamento vai ter problema. Só esperar, vai ter problema. O que eu peço é: Santo Deus, me dá sabedoria, e a minha esposa permanece conosco para enfrentar os problemas do casamento. Eu tenho 2 filhos. E eu nunca abri a minha boca para dizer: Senhor, que meus filhos, por favor, nunca deem problema. Filho vai dar problema, é só esperar. O que eu peço é: Santo Deus, me sustenta em oração, nos dá sabedoria para enfrentar os problemas. Então creia e ore. Há um Deus capaz de te ajudar a encontrar, de guiar a tua vida, ou de determinar em que estado você deve permanecer. Então creia e ore, Deus é capaz. Esse 4º conselho, e esse para mim é muito importante: não permita que o erro dos seus pais ou amigos determine sobre suas escolhas. Deus pode fazer com que a sua história seja a sua história. Há muita gente que tem problema no casamento porque está carregando o casamento dos pais nas costas. Há muita gente que nunca consegue avançar porque está carregando a história triste e infeliz dos pais. Essa foi a história dele. Deus pode fazer com que você escreva a sua história. Eu li um dia de uma senhora que já estava terminando o 3º casamento, estava num psicólogo, e o psicólogo perguntou assim para ela: qual é a lembrança mais antiga que você tem do casamento dos seus pais? E ela disse: a lembrança mais antiga que eu tenho é quando meu pai brigava com minha mãe, ele tirava a aliança, jogava na parede e dizia: eu vou embora. Então ela percebeu que era o que ela vinha fazendo com os casamentos dela. No primeiro problema que ela tinha, ela tirava a aliança e dizia: eu vou embora. E já era o 3º casamento que estava indo para o divórcio. Porque ela não estava casada, ela estava carregando o casamento de outra pessoa nas costas. Então, não sei qual é a história do teu pai, da tua mãe, da tua família. O que eu sei é que Deus pode reescrever a sua história. Na minha família, muitas pessoas terminam ou terminaram em divórcio. E eu estou clamando a Deus todo dia: Santo Deus, reescreve a minha história, me ajuda a quebrar maldições. Eu não preciso carregar o casamento infeliz de outras pessoas. O Senhor pode me ajudar a escrever o meu. Então não esteja preso ao casamento de outras pessoas. Escreva a sua história. Um outro conselho agora para os casados. Casados, deixem os solteiros em paz. Deixem os solteiros em paz. Eu já vi alguns solteiros que, depois que eu apresentei essa mensagem, me disseram: pastor, tem alguns casados que são cruéis. E eles expõem a gente sorri, mas sorri de nervoso. E às vezes a gente até está num bom momento para brincar, mas tem dia, pastor, que a gente está tão mal, tão para baixo, que aquela brincadeira só coloca mais lá embaixo. Casados, deixem os solteiros em paz. Se você não pode orar para ajudá-los e aconselhar, então não exponha para envergonhar. Porque você não faz ideia de que momento aquela pessoa está, de como ela acordou naquele dia, de como o coração dela está naquele dia. Então tenha cuidado com as palavras. O último conselho, e nesse eu finalizo, mas com esse eu queria gastar alguns minutos com vocês, porque para mim é o mais importante de todos. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: pastor, eu quero encontrar uma mulher de Deus. Você quer encontrar uma mulher de Deus?
então seja um homem de Deus. Já ouvi alguns meninos dizendo assim: pastor, eu estou esperando uma mulher de Deus. E eu penso, né, Senhor, não faz essa maldade com a menina de Deus. Não manda para esse nó cego uma mulher de Deus. Você quer encontrar uma mulher de Deus? Você quer encontrar um rapaz de Deus? Seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Eu posso errar daqui para frente, mas até agora eu ainda não errei. Sempre que eu encontro alguém, sempre que no casamento está destruído, e é uma pessoa íntegra, uma pessoa que busca a Deus, e o casamento está mal, sempre que eu estou conversando, eu pergunto assim: Deus não te avisou de nenhuma maneira sobre esse casamento? Nunca deu errado. Sempre a pessoa diz: pastor, me avisou, meu pai me avisou, pastor, minha mãe me avisou, pastor, meu pastor me avisou, meus amigos me avisaram. Eu nunca errei. Eu nunca encontrei alguém que realmente busca a Deus, anda com Deus e está num casamento que foi conturbado, para dizer: pastor, eu entrei nas cegas, Deus não me avisou de nada, eu orei, mas Deus me deixou nas cegas. Sempre a resposta é: pastor, Deus me avisou. Então você quer uma mulher de Deus, seja um homem de Deus. Se quer um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Vejam, outro dia eu estava num congresso para jovens e um casal de noivos foi contar o testemunho deles. Eles se conheciam já há um tempo, estavam namorando há um tempo, e ele fez um concurso, passou na primeira fase, era um concurso que ele iria ganhar muito, e a segunda fase era no sábado. E ele decidiu não fazer a segunda fase e perder a prova. Tentou na justiça, não conseguiu. A família dela caiu em cima, dizendo: acaba esse noivado. Esse homem não tem futuro. Ele abriu mão do emprego desse por causa de um sábado. E ela disse assim para a família: agora é que eu caso. Porque se ele é fiel ao Deus dele, ele vai ser fiel a mim. Se ele não é fiel ao Deus dele, vocês acham que ele seria fiel a mim? Então ela disse assim: agora pode marcar a data do casamento. Porque agora eu vou casar com ele. Porque se ele é fiel, então entende bem uma coisa. Presta bem atenção nisso. Guarda do sábado não é só guarda de sábado. Guarda de sábado é uma confirmação de fidelidade na sua relação com Deus. Se você rompe com a guarda do sábado, você não está rompendo só com um dia. Você está rompendo com a relação com alguém que é grandioso. Então você está dizendo: ele é grandioso, ele pediu a guarda do sábado, mas eu me acho maior. Eu acho que eu posso ser superior a ele, eu acho que eu posso tomar minhas decisões diferentes em relação à fidelidade a Deus. Entenda bem uma coisa: você não vai ter relações de fidelidade menores com pessoas se você romper com relações de fidelidade maiores com seu Deus. Então, uma pessoa que ela diz assim: olha, eu recebo o meu salário, e eu vou gastar todo comigo. Eu sei que, biblicamente, eu deveria devolver dízimos e ofertas, mas eu não quero fazer isso. Eu sei que eu deveria guardar o sábado, mas eu não quero fazer isso. Eu sei que eu deveria cuidar melhor do meu corpo, mas eu não quero fazer isso. Você está rompendo a relação de fidelidade com Deus. E se você tem coragem de romper relação de fidelidade com Deus, você vai ter coragem de romper relações de fidelidade com qualquer outra pessoa. Eu dou aula para os meus filhos. Todo ano eu faço um currículo do que eu vou ensinar para os meus filhos. E eu tenho lá. A aula desse ano é sobre sexualidade, sobre namoro. Estou dando essas aulas para ele. Toda noite a gente senta e eu preparo as minhas aulas e dou aula para eles. E uma das aulas é como encontrar alguém para namorar. Eu estou ensinando isso para os meus filhos. Ninguém me ensinou, eu estou ensinando. E na aula está dizendo isso lá. Você quer encontrar alguém bom? Encontre alguém que seja bom com Deus, que tenha uma relação com Deus, que tenha um compromisso de fidelidade com Deus. Há um autor que eu gosto muito chamado C.S. Lewis, que ele diz assim: meninas, você quer encontrar alguém bom para casar? Então faça o seguinte: se esconda bem dentro do coração de Deus, mas tão bem que para um homem poder encontrar você, primeiro ele tem que encontrar Deus, porque você está bem escondida dentro de Deus. Olha que coisa linda. Quer encontrar alguém bom para casar? Se esconda bem dentro de Deus. Ao ponto de que alguém, para te encontrar, primeiro tem que encontrar Deus, porque você está escondido em Deus. Há um tempo, um psiquiatra já falecido, chamado Flávio Gicovati, tinha um programa na
no sábado à noite, eu gostava de ouvir, eu concordava com muito do que ele dizia. E era interessante que ele falava no auditório e deixava perguntar o que quisesse. E um dia uma menina perguntou assim: doutor Gicovati, por que a gente não encontra mais homem sério para casar? E ele era muito sincero e direto, ele disse assim: olha, talvez você não goste da resposta, mas eu tenho que responder. Você vai numa balada, encontra um rapaz na primeira noite, já tem relação com ele, na segunda noite também, na terceira noite também. Aí na semana seguinte você diz assim: eu quero um relacionamento sério. Ele disse: você não foi séria, você não deve exigir seriedade se você não foi séria. Você quer um relacionamento sério? Então não procure na balada, porque homem sério não está na balada, ele está dormindo porque no outro dia ele tem que acordar cedo. Você está procurando um relacionamento sério no lugar errado. Você quer um relacionamento sério? Faça o seguinte: faça como seus avós faziam. Conheça uma pessoa, namore os seus pais. Conheça uma pessoa, namore essa pessoa. Peça autorização para os seus pais, peça o conselho dos seus pais, noive com essa pessoa e case. Então você está querendo um relacionamento sério, mas você não é sério. Biblicamente isso tem coerência. Eu quero um homem de Deus, mas eu não sou uma mulher de Deus. Eu quero uma mulher de Deus, mas eu não sou um homem de Deus. E Deus não vai fazer essa maldade com um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então, o que eu queria que você entendesse é que os aspectos de fidelidade que Deus nos pede, eles não giram só em torno da vida espiritual. Eles giram em torno de tudo. Eles giram em torno de tudo. Cada vez que eu sou fiel a Deus na guarda do sábado, cada vez que eu sou fiel a Deus no cuidado com o meu corpo, cada vez que eu sou fiel a Deus em começar o dia na presença de Deus, cada vez que eu sou fiel a Deus na devolução de dízimos e ofertas, cada vez que eu sou fiel a Deus, o que eu estou dizendo é: Santo Deus, o Senhor está fortalecendo a minha fidelidade para com minha esposa. Eu tenho que viajar muito. E às vezes passo dias longe da minha esposa. E vou para lugares na América do Sul que ninguém faz ideia de quem eu sou. Mas o meu Deus está ali. E como eu sou fiel ao meu Deus, Deus tem me ajudado a ser fiel à minha esposa. Não é porque ela está perto. Ela está longe, talvez ela nunca saiba. Mas o meu Deus, a quem eu sou fiel, Ele me ajuda. Potifar um dia escolheu uma mulher para casar. Não devia ser qualquer mulher. Ele tinha todas as mulheres do Egito para escolher. Ele deve ter escolhido bem. E a Bíblia diz que essa mulher começou a importunar José. Importunar José, importunar José. Até o dia que ela disse: José, a Bíblia faz questão de dizer, não tem ninguém em casa. É a hora, agora é a hora. E ele olha para ela e diz assim: como assim não tem ninguém em casa? Eu não seria capaz de fazer isso contra o meu Deus, porque Ele está aqui. Você sabe por que José foi fiel? Porque ele já era fiel a Deus. E quem é fiel a Deus vai ser fiel em qualquer outro aspecto. Mas se eu não sou fiel a Deus, eu vou quebrar qualquer outro tipo de fidelidade e relacionamento. Então você quer uma boa dica para encontrar alguém? Encontre alguém que é comprometido com a missão da igreja. Encontre alguém que é comprometido com a guarda do sábado. Encontre alguém que é comprometido com a fidelidade nos dízimos e ofertas. Encontre alguém que é comprometido com a fidelidade no cuidado do corpo. E você vai ter uma grande chance de encontrar alguém que vai ser fiel a você, porque ele aprendeu a ser fiel a Deus. Eu queria convidá-lo essa noite a dizer: Santo Deus, me ajuda. Se você está solteiro, Santo Deus, me ajuda. Primeiro a entender, eu já sou completo, mas eu queria alguém que potencializasse minha completude. Me ajuda, Santo Deus, eu dependo do Senhor. Eu não tenho sabedoria para escolher sozinho, então eu quero fazer como Isaac. Eu quero confiar que o meu Pai, que é mais sábio do que eu, pode me ajudar. Meu Pai do céu, que é mais sábio do que eu, pode me ajudar. E eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me ajuda a ser fiel ao Senhor, para que eu tenha força, capacidade e sabedoria de ser fiel com as pessoas que eu me relaciono. Quantos querem pedir isso a Deus essa noite? Deus seja louvado. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de falar com esse grupo. Imagino que alguns aqui estão ainda, talvez, procurando alguém ou terminaram um relacionamento. Que essa noite eles tenham entendido o que a Bíblia, as orientações do Espírito de Profecia nos falam. E que nós possamos ter a confiança de que temos um Deus que se interessa por todos os assuntos.
aquilo que nos incomoda não passa despercebido para Deus. Aquilo que nós almejamos não passa despercebido da providência de Deus. Então, se alguém aqui, Santo Deus, está em busca de um relacionamento, eu te peço, dá sabedoria para essa pessoa para dizer: eu quero me esconder em Deus. Mas eu quero me esconder tanto em fidelidade e compromisso a Deus, que eu vou encontrar alguém que também me busque em Deus. Aqueles que já estão casados, Santo Deus, e talvez não estejam num bom momento, ajuda-os, dá sabedoria para que eles te busquem. O Deus que pode restaurar, o Deus que pode trazer vida nova a relacionamentos destruídos. Que possamos sentir a tua presença dizendo: meu filho, eu vou acompanhar você nessa escolha e vou te ajudar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.